Olá, eu me chamo Marco Antônio Bin, eu sou bolsista de iniciação científica do Laboratório de Biodiversidade Aquática na UFSC e eu vou apresentar o projeto que foi desenvolvido no laboratório nos últimos 12 meses sob a orientação dos professores Bruno Renali Figueiredo e Vitor Carvalho Rocha. Se chama Padrões de Diversidade de Peixes ao longo de um gradiente altitudinal no sul do Brasil. A proposta original sugeria estudar a relação entre altitude e diversidade de peixes em duas áreas distintas, no Parque Nacional de São Joaquim e no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Decidimos acrescentar uma terceira área de estudo, o Distrito do Saí, em São Francisco do Sul, onde iniciamos as nossas amostragens. Mas, com a pandemia da Covid-19, as amostragens nos locais inicialmente estabelecidos não puderam ser realizadas. Uma das questões centrais na ecologia é entender os padrões de diversidade das espécies e os fatores que direcionam tais padrões. Um dos tipos de padrões estudados é o da relação entre a diversidade de espécies e gradientes altitudinais. Esses estudos mostram dois tipos principais de padrões. Um padrão em que a diversidade de espécies diminui à medida que a altitude aumenta, e um padrão em que a diversidade de espécies atinge um pico em altitudes médias e decresce posteriormente. Existe um conjunto de fatores que variam concomitantemente ao longo de um gradiente altitudinal e que podem direta ou indiretamente influenciar na estruturação das comunidades biológicas. Apesar de os padrões de diversidade em gradientes altitudinais serem relativamente bem estudados em alguns grupos taxonômicos como aves, mamíferos e plantas, ainda são poucos os estudos sobre tais padrões em relação aos peixes. A compreensão dos padrões de diversidade em gradientes altitudinais é muito importante para a tomada de decisões em estratégias de conservação, especialmente quando essa fauna ocupa um dos biomas mais degradados do território brasileiro, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica se estende por regiões com elevações de até 2.900 metros acima do nível do mar, com uma elevada diversidade de peixes e um alto grau de endemismo. Dessa forma, a preservação desses ambientes é muito importante para a conservação dessa diversidade. Por essa razão, esse estudo teve como objetivo inventariar a fauna de peixes de riachos e Mata Atlântica e testar a hipótese de que a riqueza e abundância de espécies de peixes diminuem à medida que a altitude aumenta. Para testar essa hipótese, nós amostramos a fauna de peixes de 13 riachos ao longo de um gradiente altitudinal que variou entre 2 a 175 metros acima do nível do mar. Para testar a relação entre a riqueza de espécies e a abundância de peixes com altitude, nós utilizamos modelos aditivos generalizados, ou GANs, possibilitando identificar a relação entre as variáveis preditoras e se cada uma das respostas é linear ou não linear. Além disso, modelos aditivos generalizados também foram utilizados para analisarmos a relação da área de contribuição das bacias com a riqueza e abundância de peixes, para investigarmos se esse é o mecanismo que explica a relação da riqueza e da abundância com o gradiente altitudinal. Nós coletamos 312 indivíduos de 15 espécies, pertencentes a 9 famílias e 4 ordens distintas. Verificamos que tanto a riqueza de espécies quanto a abundância de peixes aumenta com a diminuição da altitude, mas essa relação negativa não é linear, como é possível ver nesses gráficos, que mostram essas variáveis no eixo Y e a altitude no eixo X. Esses resultados corroboram a hipótese proposta de que a riqueza de espécies e a abundância diminui com o aumento da altitude. É possível que o efeito da altitude sobre a riqueza de espécies seja indireto, e é um resultado da mudança de condições ambientais ao longo do gradiente. Dentre elas, acreditamos que as principais sejam a presença de barreiras dispersivas naturais, como as cachoeiras, por exemplo, que dificultam o deslocamento de peixes em direção ao montante, e dessa forma moldam a assembleia de peixes. E também a vazão d'água, porque os riachos possuem suas nascentes nas regiões mais altas de um gradiente elevacional. À medida que a elevação diminui, os tributários se juntam e formam riachos com maiores volumes de água. Dessa maneira, então, há um aumento da pressão de propágulos, isto é, maior quantidade de peixes e de ovos que chegam até os riachos situados em menores altitudes, assim como uma maior disponibilidade de alimentos que são transportados dos riachos de cabeceira para regiões mais distantes das nascentes. Nós encontramos uma relação positiva e não linear entre a riqueza de espécies de peixe e a área de contribuição das bacias. Portanto, essa variável pode ser um fator importante que influencia nos padrões de riqueza no gradiente altitudinal, pois uma maior área de contribuição da bacia pode apresentar tanto uma maior vazão de água, quanto influenciar na morfometria do ambiente aquático, os quais são em geral mais compridos. E com um maior volume de água em uma maior área, a quantidade de habitat disponível para os peixes aumenta. Esse estudo foi pioneiro na região e apresenta resultados fundamentais para perspectivas de conservação da ictiofauna dessa área.